A seguir, vamos ver nessa aula que grandes explosões ocorridas acidentalmente não são uma regra. Afinal de contas, ocorreram muitos casos de explosões monumentais provocadas pela ação humana. Eita, professor! Parece que quando o ser humano chega junto, a coisa piora. Exatamente, de forma deliberada, algo terrível que foi repetidamente testado, abalando não apenas as bases físicas do mundo, mas também os fundamentos dos cenários políticos. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso cantinho no universo digital. Eu sou o professor Sheldon e este é meu brilhante aluno. Galera, me chamo Mac e não dá pra perder as aulas do professor Sheldon. Elas são uma verdadeira viagem. E por falar em viajar, não importa para onde nossas discussões vaguem, porque sempre estaremos De volta para o assunto. Se os humanos são descuidados o suficiente para deixar explosões terríveis acontecerem, como a de Beirute, do que eles são capazes quando querem explodir algo deliberadamente? Uma excelente pergunta. Quando se trata da capacidade humana, a resposta pode ser surpreendente. Seria como as bombas lançadas no Japão na Segunda Guerra Mundial? Foram momentos trágicos na história da humanidade. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica sobre Hiroshima, no Japão. A explosão matou instantaneamente 80 mil pessoas e destruiu a cidade. 3 dias depois, outra bomba atômica foi lançada sobre Nagasaki, matando mais de 140 mil pessoas. Esses ataques foram os únicos da história em que armas nucleares foram usadas contra alvos humanos. Eles causaram uma destruição sem precedentes e deixaram um legado de sofrimento que dura até hoje. E que lição nós seres humanos podemos tirar de toda esta tragédia? A lição aqui é que, como seres humanos, somos capazes de grandes conquistas, mas também de cometer grandes tragédias. A importância de aprender com o passado é fundamental para um futuro melhor. As bombas nucleares no Japão trouxeram o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas o que aconteceu depois disso? Após o Japão, os cientistas americanos criaram bombas ainda mais poderosas chamadas termonucleares. Termonucleares? Como elas funcionam? Essas bombas usam explosivos atômicos para aumentar seu poder de destruição, como uma reação em cadeia. Em 1952, houve um teste chamado Ivy Mike, de 10 megatons lançados na atmosfera, com uma explosão assustadora que criou uma nuvem de cogumelo a 37 quilômetros de altura. E esse teste criou algo mais do que uma explosão? Sim, ele até criou novos elementos químicos. Sério, professor? Novos elementos químicos? Aqueles mesmos da tabela periódica? Isso mesmo, o férmio foi descoberto em 1952 por uma equipe de cientistas liderada por Albert Ghiorso, Glenn Tessiborg e Ralph A. James na Universidade da Califórnia, Berkeley, Estados Unidos. A descoberta foi feita através do bombardeamento de átomos de urânio-238 com íons de hélio 4 em um acelerador de partículas. Isso resultou na formação temporária de átomos de férmio. O nome férmio foi escolhido em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi, que foi o pioneiro na pesquisa de reações nucleares. O aistênio foi descoberto em 1952 pela mesma equipe que descobriu o férmio, liderada por Albert Ghiorso e Glenn Tessiborg. A descoberta foi feita da mesma forma que o férmio, através do bombardeamento de átomos de urânio-238 com íons de hélio 4. O nome aistênio foi dado em homenagem ao físico alemão Albert Einstein. Ambos os elementos, férmio e aistênio, têm aplicações limitadas na vida humana devido à sua instabilidade e à dificuldade de produzi-los em quantidades significativas. No entanto, aqui estão algumas das aplicações potenciais. Férmio e aistênio são elementos transurânicos, o que significa que têm números atômicos maiores do que o urânio. Eles são usados principalmente em pesquisas científicas para estudar as propriedades dos elementos superpesados e compreender melhor a física nuclear.
Isótopos desses elementos podem ser usados como fontes de radiação em radioterapia, que é um tratamento para o câncer. No entanto, devido à sua escassez e radioatividade, seu uso é limitado. Férmio e astênio também são usados na síntese de elementos ainda mais pesados em laboratórios de física nuclear, contribuindo para a expansão do conhecimento sobre a tabela periódica. Em resumo, o férmio e o astênio foram descobertos como parte da exploração dos elementos superpesados e têm aplicações limitadas devido à sua instabilidade e escassez. Seu principal valor está na pesquisa científica, na expansão do conhecimento sobre a química dos elementos e na física nuclear. De volta para o assunto. E também ocorreu o teste Castle Bravo. Eles calcularam errado e a explosão foi muito mais poderosa do que esperavam. Foram 15 megatons de TNT e as nuvens em forma de cogumelo estabeleceram um novo recorde absoluto de quase 45 quilômetros de altura, causando problemas com a radiação. Esses testes nos lembram da importância de usar a ciência com responsabilidade e cuidado. Ivy Mike e Castle Bravo foram dois dos primeiros testes nucleares realizados pelos Estados Unidos como parte do seu programa de desenvolvimento de armas nucleares durante a Guerra Fria. No dia 1º de novembro de 1952, nas Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, ocorreu o teste Ivy Mike. Foi o primeiro sucesso na criação da bomba de hidrogênio, conhecida como Bomba H, marcando um avanço na tecnologia nuclear. A Ivy Mike combinou fissão e fusão, resultando em uma potência incrível de cerca de 10,4 megatons, centenas de vezes mais poderosa do que a bomba de Hiroshima. A explosão devastou a ilha de Elugelab, deixando uma gigantesca cratera subaquática. Esse teste provou a habilidade dos Estados Unidos em desenvolver armas nucleares ainda mais poderosas que as tradicionais bombas atômicas. No dia 1º de março de 1954, nas Ilhas Marshall, o teste Castle Bravo ocorreu como parte da série de testes Castle, envolvendo uma bomba de hidrogênio. No entanto, ocorreu um incidente imprevisível que fez a bomba explodir com mais de 2 vezes a potência prevista, alcançando 15 megatons. Isso ocorreu devido a uma reação de fusão inesperada do lítio-7, que estava presente no núcleo da bomba. Essa foi a maior bomba termonuclear já detonada pelos Estados Unidos e causou uma perigosa nuvem de radiação que afetou ilhas vizinhas. O Castle Bravo destacou os riscos das armas nucleares e influenciou políticas de teste e debates globais sobre controle de armas. Tanto o Ivy Mike quanto o Castle Bravo tiveram papéis cruciais no desenvolvimento das armas nucleares, mas também alertaram sobre os perigos que representam para o ambiente e a segurança global. Então, pelo jeito, chegamos na bomba mais braba já criada pelo homem? Ou tem mais alguma mais poderosa? Nada disso? Você acha mesmo que os soviéticos iam deixar os americanos serem os donos da mais poderosa das bombas? Eu te explico. Em 1961, a União Soviética testou a Tsar Bomb, a arma mais poderosa já feita. O Tsar Bomb era parte da Guerra Fria, uma demonstração de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas quanto poder tinha essa bomba? Como ela se comparava a outras? A Tsar Bomb é considerada a bomba nuclear mais poderosa já detonada, com uma incrível força de 58 megatons, equivalente a 58 milhões de toneladas de TNT, o dobro do segundo maior teste nuclear, o teste 219, também soviético. Eita, professor! Essa aí é a braba! Exato. Esta bomba de hidrogênio de 3 estágios tinha uma capacidade de destruição equivalente a toda a explosão da Segunda Guerra Mundial multiplicada por 10. Ela foi testada em 30 de outubro de 1961 na ilha de Nova Zembla, no Oceano Ártico, embora sua potência original tenha sido reduzida em 50 megatons para minimizar a destruição.
Apesar de seu tamanho colossal, a Tsar Bomb não era prática para uso militar e foi principalmente uma peça de propaganda na Guerra Fria. Não há evidências de que outra bomba de poder semelhante tenha sido construída. Professor, acabou a Guerra Fria. Então não existem mais armas nucleares, ogivas, essas paradas aí? Calma lá, meu caro aluno. O programa nuclear atual da Rússia se concentra em manter e atualizar seu arsenal nuclear gigante, o maior do mundo. Segundo a Federação de Cientistas Americanos, quase 6.000 ogivas nucleares, sendo que 1.500 delas estão desativadas. E atualmente tem uma guerra rolando entre a Rússia e a Ucrânia, né, professor? Pois é, a guerra na Ucrânia pode afetar bastante o programa nuclear russo, levando a uma intensificação da retórica nuclear russa e a um aumento das preocupações sobre a segurança da Europa. A Rússia pode investir mais em armas nucleares por causa dessa guerra. A Rússia já ameaçou usar armas nucleares em caso de agressão externa e mobilizou suas forças nucleares para a guerra. E agora, professor? Então desse jeito pode estourar uma terceira guerra mundial a qualquer momento? O futuro do programa nuclear russo está cheio de incertezas. O país enfrenta sanções econômicas sérias e o programa nuclear é uma prioridade para o governo russo. Porém, a Rússia também enfrenta desafios econômicos e políticos que podem limitar seus gastos em defesa. E assim, encerramos nossa jornada pelo panorama nuclear russo e as implicações da guerra na Ucrânia, entre outros tópicos importantes. Ficou claro que o futuro é incerto e as questões geopolíticas são complexas. Continuaremos a explorar o mundo das curiosidades em nossas próximas aulas. E galera, não se esqueçam de deixar aquele joinha camarada, de comentar e se inscrever. E bora se encontrar na próxima aula.